Já imaginou você poder analisar gráficos, criar e relacionar tabelas, fazer o deploy diretamente no Supabase, tudo isso de forma gratuita e ilimitada? Pois é, isso é totalmente possível com essa ferramenta criada pelo Supabase. Apresento para vocês o Database.build versão 2. Há uns meses atrás, eu fiz um vídeo mostrando essa ferramenta, ainda chamada de PostgreSQL.new, porém o nome mudou, mas com ele veio uma série de melhorias. Para acessar é muito simples, é só digitar na URL o Database.build. A principal novidade é a introdução do recurso Traga Sua Própria LLM, permitindo que os usuários utilizem seus próprios modelos de linguagem por meio de qualquer provedor compatível com a OpenAI. Então, caso você tenha, você poderá criar banco de dados assistido por IA sem precisar de uma conta no GitHub. Então você pode clicar aqui, habilita, aqui você vai fornecer a URL base, aqui embaixo a chave API, e aqui você vai definir qual é o modelo desejado que você vai utilizar. Feito isso, você pode salvar, e a partir desse momento, você já pode utilizar o Database.build. Caso você não tenha, aí é necessário você fazer uma conexão com o GitHub, que é obrigatório. Eles falam que é para evitar abuso. Então eu vou clicar aqui, vou desabilitar e vou salvar. Eu vou fazer a conexão aqui com o GitHub. Eu já tenho uma conta aqui no GitHub criada, então automaticamente ele vai fazer essa conexão. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o upload de um arquivo SSV. Então eu vou clicar aqui nessa opção. Já tem um arquivo aqui baixado, então eu vou abrir. Ele vai pegar esse arquivo, né? E ele já adicionou, né, ele já criou a tabela, criou o comando SQL e ele já adicionou aqui dentro do Database.build. Você clicar aqui embaixo, né, pode ver que ele já fez toda essa alteração. Aqui eu tenho acesso ao diagrama, ele vai mostrar o diagrama das tabelas. E aqui, Migrations, ele tem o comando SQL utilizado para fazer, né, a criação dessa tabela. Então, se eu quiser pegar isso aqui, apertar Ctrl C, vou navegar até o Supabase, clicar aqui em SQL Editor, vou colar, vou executar, e ele já criou essa tabela. Eu vou clicar aqui em Table Editor, olha só, já temos aqui a tabela produto criado lá com o Database.build. Agora eu vou pedir para ele inserir alguns dados, né, dentro dessa tabela. Insira. Vamos aguardar ele fazer isso. Ele vai executar novamente o comando SQL. Ele deu um erro, esse erro ele vai fazer a correção. Aqui o problema que ele destacou é que as chaves primárias estavam duplicadas. Aí ele vai executa, tem outro erro, aí ele executa até corrigir, né, até fazer da forma correta. E aqui embaixo ele já adicionou os produtos. Agora eu vou pedir para ele mostre esses dados no formato de tabela. Aqui ele já fez a execução. E podemos ver que ele já está exibindo esses dados aqui para a gente no formato de tabela. Vou pedir para ele gerar um gráfico dessa tabela. Pedi para ele gerar, vamos aguardar. Ele demorou um pouco, e aqui eu pedi novamente para ele gerar o gráfico desses dados, né? E aqui ele já gerou de forma visual, então eu consigo fazer uma análise de gráficos aqui. Então você pode pedir qualquer tipo de gráfico para ele, né? Por exemplo, gere gráfico de pizza. Vamos aguardar, ele está trabalhando aqui, podemos ver que ele já conseguiu gerar esse gráfico, né? Então você pode, por exemplo, copiar essa imagem e salvar em algum lugar. Então aqui você tem essa liberdade, você pode pegar um arquivo CSV e jogar aqui dentro, você pode gerar esses gráficos, né? Fazer uma análise de dados também, então é bem completo, vale a pena você fazer esse teste. Outra coisa que eu posso pedir é para ele gerar esse arquivo CSV já com essas informações, então gere um arquivo CSV, vou pedir. Ele vai executar, executa o comando SQL e aqui, se eu clicar, ele já fez o download aqui da minha tabela, né, do meu arquivo SSV, certo? Aqui eu posso, por exemplo, abrir no Excel e aqui eu vou ter todas essas informações, né, desse arquivo. Aqui na parte superior, clicando nesses três pontinhos, eu posso fazer o download, né, e clicando aqui, você vai ter acesso a todo o SQL. Então, se você abrir, você vai ter todos os comandos SQL utilizados, né, para criar essa tabela, criar essa base de dados, criar essas interações. Agora eu vou criar uma nova base de dados. Para fazer isso é só clicar nesse ícone, New Database, e eu vou pedir para ele criar um sistema de gerenciamento de banco de dados para uma aplicação de estoque e que ele relacione todas essas tabelas. Então vamos fazer isso agora. Já inseri a informação, crie um sistema de gerenciamento de banco de dados para uma aplicação de estoque e relacione as tabelas. Vamos dar um Enter aqui e vamos aguardar. Podemos ver aqui que ele já criou o diagrama completo de todas as tabelas. Aqui na lateral temos mais informações. Então ele criou a tabela produtos, armazena as informações sobre os produtos, incluindo nome, descrição, preço, quantidade e estoque.
fornecedores, categorias, pedidos, itens de pedido e produtos categorias. E aqui ele já fez todo o relacionamento. Se eu quiser ter acesso ao SQL, é só clicar aqui nessa opção, ele mostra. E aqui em Migrations eu consigo também ter acesso a todas essas informações. Se eu quisesse copiar todo esse comando SQL, eu poderia copiar e jogar lá dentro do Supabase. Porém, ele tem mais uma ferramenta que vai ajudar bastante a você fazer isso de forma automática. Então aqui na parte superior você vai encontrar o Deploy, e nesse Deploy você pode fazer a conexão com o Supabase. Navegando até o Supabase, eu tenho essa conta que não tem nenhuma organização. Então o que acontece? Ele vai criar uma nova organização caso eu não tenha nada aqui nessa conta. Se você já tiver uma organização, ele vai pedir para que você escolha a organização criada e ele vai adicionar o projeto dentro dessa organização que você já criou. Lembrando que no plano free, né, o plano gratuito, você só pode criar até 2 projetos. Então se você tiver 2 projetos, você não vai conseguir fazer a conexão. Aí você tem que partir para o plano Pro ou você cria uma outra conta do zero aí no Supabase. É recomendável já ter uma organização, mas eu vou fazer aqui do zero para a gente ver a forma com que ele executa isso. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em Deploy e vamos pedir para ele conectar com o Supabase. Vou clicar novamente, já está carregando ali. Aqui ele vai pedir para você criar a organização, pode ver que ele não tem nada aqui dentro, né? Então vou criar essa organização. Aqui ele já define o nome, eu vou colocar um nome aleatório, vou colocar Database Beauty, mas você pode deixar o nome que está e vamos criar. Ele já criou, né? Aqui ele vai pedir para você autorizar o database.beauty, né, a fazer essa conexão com o Supabase. Então vamos autorizar aqui. Podemos dizer que ele já criou a organização lá no Supabase de forma automática, porém ainda ele não criou o projeto, apesar de ele já ter definido o nome aqui. Então agora é só clicar em Deploy, que ele vai criar esse projeto de forma automática dentro da sua conta do Supabase. Tudo pronto. Agora, além dele ter criado a organização, ele já criou também um projeto dentro da organização. Então vamos navegar até o Supabase, vou dar um refresh aqui, atualizar a página, e olha só, temos aqui o nosso projeto criado. E vamos clicar, vou clicar aqui em Table Editor, e olha só, todas as nossas tabelas já foram adicionadas. Se eu clicar aqui em uma dessas tabelas e editar, podemos ver também que ele já fez o relacionamento automático. Porém, é interessante que você faça um planejamento antes, e aí depois você pode utilizar uma ferramenta como essa, né? Se você quiser fazer manual também, só que a gente tem que entender que as IAs chegaram a um ponto, né, de você criar sistemas através de prompts. Isso é o futuro, não adianta querer fugir disso, né? A gente tem ferramentas aí como Boltz, como o próprio Lovable, e entre outras que você define um prompt ali e ela já cria um sistema completo, conectado com a base de dados, e só tende a melhorar. Tem alguns probleminhas aí, mas daqui um ano, quem sabe, ou até antes. Então é uma ferramenta que chegou para realmente auxiliar nessa criação de banco de dados, né? É uma ferramenta da própria Supabase, podemos ver que ele se preocupa bastante com isso, nem à toa. E temos aqui o assistente de IA, que ajuda bastante. Então aqui você pode, por exemplo, criar tabelas, né? Você pode ter sugestões de policies, criar funções, né? Criar gatilhos. Então o Supabase, ele viu, né? A gente está numa crescente de IA, logo ele já disponibiliza essas ferramentas para facilitar ainda mais. Principalmente chegando muita gente nova, né? Então realmente ajuda bastante. Voltando novamente aqui, uma coisa que é bem interessante, posso fechar. Eu vou criar uma tabela chamada usuários. Criei essa tabela, vamos aguardar. E o que acontece? Eu vou fazer o deploy novamente, eu vou clicar aqui. E agora a gente vai ter essa opção chamada redeploy. Então quando eu clicar aqui, ele vai fazer o carregamento. Ele não vai mais gerar do zero, ele vai simplesmente colocar lá no Supabase aquela tabela que eu acabei de criar. Vamos aguardar. Ele já finalizou. Vamos navegar novamente aqui para o Supabase e podemos observar que ele já criou a tabela uses. Isso facilita bastante. Se você tem uma aplicação que quer fazer um teste de forma mais rápida, pode utilizar, né? Então aqui navegando, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Eu vou pedir para ele inserir alguns dados, né, dentro dessas tabelas. Vamos esperar ele fazer esse carregamento. Ele já inseriu alguns dados. Vou fazer o deploy e o redeploy. Então ele já fez esse redeploy. Navegando até o Supabase, se eu navegar aqui entre as tabelas, podemos observar que ele já criou, né? Ele já adicionou os dados que eu pedi para ele. Então eu poderia adicionar muito mais dados. Se eu quisesse fazer um teste, por exemplo, saber se a aplicação está puxando alguma informação, né? Cara, isso aqui é surreal e realmente vale a pena você utilizar. Aqui eu pedi para ele criar uma view para somar o valor dos pedidos do cliente. Eu vou clicar, ele vai gerar o SQL. Então, por exemplo, ele já está executando. Ele já observou que não tem uma tabela clientes,
Então ele criou essa view aqui para somar os pedidos dos fornecedores. Para fazer o teste, eu vou clicar aqui em Deploy novamente e Redeploy. Aqui ele já finalizou, posso fechar. Vou navegar até o Supabase e além das tabelas ele criar e fazer todo o relacionamento, ele cria também as views. Se acontecer esse errinho é porque ele está carregando, né? Então você pode esperar um pouquinho, atualiza, né? E clica aqui que ele vai atualizando. Podemos ver que ele já puxa aqui a nossa view, né? Já temos as informações da soma total dos pedidos. Uma informação importante antes de finalizar o vídeo: quando o database ele cria esse projeto no Supabase, ele cria, vou navegar até para a gente obter essa informação, então ele cria na região dos Estados Unidos. Então você pode ter um problema aí com o fuso horário. Para resolver esse problema, vamos clicar aqui no nosso projeto, SQL Editor, e você vai colocar esse comando aqui, alter table PostgreSQL, set time zone to América / São Paulo, né? Pode copiar dessa forma aqui, eu posso deixar na descrição do vídeo, e aí você executa, que aí você vai resolver esse probleminha, certo? Por enquanto é isso, aproveite e já se inscreva no canal, deixa um like, se possível, seja um dos nossos membros, para estar ajudando a gente a trazer mais conteúdos como esse. Forte abraço, até o próximo vídeo.